falar daquilo que incomoda? Vamos falar de livro incômodo? Então tá, vamos lá. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e essa é a minha segunda edição de livros incômodos. Olha só, quem diria? Quase que exatamente um ano atrás eu fiz um vídeo indicando livros estranhos, livros que incomodavam, livros que você lia, mas você não sabia se você estava gostando, mas você estava tão envolto naquilo. Era uma história assim tão... Não era prazeroso continuar lendo, ao mesmo tempo era. Então, esse é o meu subgênero favorito, um dos, né? Eu gosto muito de ler livros incômodos porque eu acho que eles trazem protagonistas, situações que causam angústia, que causam um certo descontentamento, desgosto, mas são justamente essas situações, esses protagonistas que tem algo ali que é importante a gente pensar, é importante a gente analisar, e se tá incomodando é porque tem algo aí, tem caroço nesse angu. E, bom, não podia deixar de trazer uma segunda edição, né? Porque eu leio muitos desses livros que me deixam assim angustiadas. Então eu trouxe aqui uma seleção atualizada de livros incômodos. Caso você tenha visto aquele meu vídeo antigo e você queira mais para sua estante, você quer um pouco mais de angústia, tá aqui. Livros angustiantes, livros incômodos que eu recomendo muito porque vale muito a pena. Vamos começar com um popularzinho que as pessoas, eu sinto assim que elas não falam muito sobre o quanto esse livro pode ser incômodo. Eu tô falando dele em específico, mas eu gostaria de reiterar também outros livros da autora. Eu só li mais um livro dela, mas ela tem 3 livros publicados, então, tipo, eu presumo que o outro livro que eu não li também seja nessa mesma vibe. Que é Dona Tarde, com aqui a História Secreta, mas também li Pintacilgo e também foi assim. O que eu acho dessa história? Bom, vamos lá, sobre o que é essa história. Esse aqui é um livro super popular, então, caso vocês não saibam, aqui a gente vai encontrar a história de um jovem, né? Porque ele não é um menino, ele não é um garoto, ele é um jovem. E eu esqueci completamente o nome dele já, porque faz tempo que eu li. Richard Peyton. Ele é um jovem que tá indo pra uma faculdade prestigiosa, assim, em Vermont. E é uma faculdade muito pitoresca, no sentido literal da palavra, sabe? Parece assim que você anda assim por aquela faculdade e parece que você tá andando dentro de uma pintura, uma obra de arte, sabe? Até as pessoas são bonitas. Você olha pra elas assim, elas têm cara de estudiosos, parecem que são pessoas que vão mudar o mundo. E o Richard Peyton tenta, esse livro todo, fazer parte desse círculo, ser uma pessoa também pitoresca. Nos dias de hoje, isso aqui acho que é dos anos 80, mas nos dias de hoje seria aquela pessoa que quer muito ser um influencer, que quer muito ser uma pessoa assim que é admirada, ser uma pessoa que as pessoas olham, querem ser ela, sabe? Ele quer ser esse tipo de pessoa, custe o que custar. E aqui vai custar muita coisa. E aqui, nesse livro, esse custe o que custar, ele gera extrema angústia. Aqui ele se envolve em umas situações que você sabe que não vai dar nada, não vai dar boa. Ele se envolve em situações de risco e ele dá tudo para um grupo de amizades, assim, que é extremamente tóxico. E é isso que eu acho que incomoda tanto nesse livro, e é isso que traz tanta graça nesse livro, é isso que traz tanta fama pra esse livro, porque é um livro extremamente incômodo, é um livro que te coloca em situações, pra pensar em situações extremamente incômodas, mas é justamente aí que mora todo esse mistério. Agora eu vou falar de 2 livros que eles abordam o mesmo tema e de 2 formas diferentes. São de pessoas diferentes, né? São de autores diferentes, mas eles abordam esse mesmo tema, que é um tema muito incômodo, mas que, assim, quanto mais eu leio sobre isso, mais eu sinto que eu preciso consumir mais esse tipo de conteúdo, porque eu não sei o suficiente e eu sinto que é um desfavor pra sociedade, sabe, tipo, a gente não saber o suficiente sobre isso, que é tanto Herdeiras do Mar quanto Grama.
Aqui, Grama é uma graphic novel e Herdeiras do Mar é um livro estilo romance normal. Estilo romance, não gênero romance, tá? Não se confunda. Mas os dois livros, eles vão abordar o tema das mulheres de conforto. O que são as mulheres de conforto? As mulheres de conforto eram aquelas que durante a pós-guerra, né? A Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra também, em que os japoneses, né, invadiram várias terras na Ásia, eles pegavam meninas, crianças, adolescentes, jovens e faziam com que elas fossem mulheres de conforto para eles. Era uma escravidão sexual muito, muito, muito explícita. E aqui essas duas histórias vão contar tanto o momento, né? Tanto como que era no passado, viver nesse momento, né? Nessa guerra, vivendo com fome, vivendo com frio e toda a precariedade que essa invasão japonesa deu para a sociedade, além de serem mulheres de conforto, que nesses dois livros aqui nós temos duas mulheres de conforto, mas também a gente vê um recorte temporal delas mais velhas. Aqui a gente vê também uma situação assim de pessoas idosas contando sua história hoje em dia, sabe? Então, são livros extremamente incômodos por conta da temática, mas eu acredito, assim, que foram, sério, um dos livros mais importantes que eu li ultimamente, porque são livros que mexem com a gente, são livros que não são fáceis de ler, não são pra todo mundo, eu realmente não indico pra todo mundo, mas são livros que te fazem pensar em coisas que normalmente a gente não pensa, e principalmente pensar em um lado da história que não é muito estudado, principalmente aqui no Brasil. Eu acredito que a forma como esses dois livros trabalham a temática foi uma forma muito interessante. Eu acho que foi de uma forma positiva, é gráfico, os dois livros eles têm cenas muito gráficas, mas aqui a gente vê também uma situação muito forte de o que acontece depois disso. Como continuar ser humano depois disso, depois de passar pelo pior, sabe? Aqui também é um livro muito... Os dois, né? São livros muito de resiliência, sabe? Muito, muito interessante, eu gostei. Se você tem estômago, leia. Porque eu acho que eles são grandes pilares para nossa construção como seres humanos. Numa nota um pouco mais leve, mas também não sei o quanto mais leve, temos aqui Pessoas Normais. É um livro que eu li no começo desse ano. E o que incomoda nele? Bom, aqui a gente vai ver a história de um casal, a Marianne e o Connell, que se conhecem no ensino médio e eles vêm de círculos sociais muito diferentes e de vivências muito diferentes. E esse aqui é um livro sobre o relacionamento deles no decorrer dos anos. É um livro incômodo porque desde o começo a gente não sabe o que achar desse relacionamento. Não sei se é um relacionamento que a gente deve torcer pra eles ficarem juntos no final, mas vira e volta, eles ficam juntos e você às vezes acha que é muito bom que eles estejam juntos, mas às vezes é muito ruim. É um livro que vai falar muito sobre o momento de amadurecimento que a gente vive nesse final do ensino médio até o final da faculdade, sabe? É um momento, assim, crucial para o nosso desenvolvimento como ser humano nas nossas relações interpessoais. E esse livro é muito sobre isso. Aqui a gente vai ver também alguns traumas explorados tanto do lado da Marianne quanto do lado do Connell. E ele traz questionamentos incômodos. E eu acho que é um livro muito popular, é um livro muito bem falado por um motivo, ele é super bem escrito, a história é muito... você não consegue sair dessa história, mesmo quando você está extremamente angustiado, por conta da relação desses dois, por conta das coisas que eles estão passando, por conta das coisas que eles já passaram. Aqui a gente vê questões familiares extremamente fortes e extremamente intensas, que são desgastantes. Assim, você fica cansado quando você termina um capítulo. Mas eu acho que existem momentos para ler isso, e quando você tá no momento certo para ler esse tipo de livro, você tira muita coisa dele. E aqui a gente é possível tirar várias reflexões sobre relacionamentos e sobre o que é aceitável ou não em relacionamentos no geral, não só amorosos. Livro muito, muito bom, muito bem escrito. Eu quero ler mais livros da Sally Rooney também. Agora vamos falar um pouco de uma autora nacional.
Também ela tem 3 livros publicados, é Carla Madeira, não vou nem fazer mistério. Eu só li 2 dela, que é Véspera e Tudo é Rio. E eu quero falar principalmente de Véspera, eu vou deixar Tudo é Rio até aqui pra trás, porque eu não acho que Tudo é Rio foi tão incômodo quanto Véspera foi. Véspera vai falar a história em 2 momentos. A gente tem 2 tempos com 2 círculos de personagens diferentes. O primeiro é um tempo mais atual, em que a gente vê a história de uma mulher, uma mãe, uma história de mãe cansada, sabe? Com um marido meio inútil, que tem um filho, assim, extremamente hiperativo, e acontece um grande acontecimento na vida dela em relação a esse filho, que muda toda a trajetória de sua vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá vendo uma história do passado, mais ou menos anos 70, por aí, da história de irmãos gêmeos que foram criados por uma mãe extremamente religiosa e um pai alcoólatra, que numa vingança desse religiosismo da mãe, coloca o nome dos filhos de Caim e Abel. E daí é um livro muito sobre a implicância de todos esses acontecimentos, como coisas tão pequenas acabam evoluindo, sabe? Me lembra muito daquela metáfora do efeito borboleta, sabe? Quando uma borboleta bate as asas aqui na América do Sul, pode levar para acontecer um tufão na Ásia. É muito isso, sabe? São pequenos acontecimentos que refletem depois na vida de uma forma muito drástica. E esse livro é incômodo porque aqui ele aborda diversos tipos de violência, mas a gente sente muita angústia, principalmente nos capítulos mais atuais, assim, que a gente tá vendo toda essa situação da mãe e seu filho. É um livro que traz também muita angústia no sentido de mostrar como o tempo passa, mas a sociedade continua a mesma, sabe? É um livro que me trouxe pelo menos muita revolta com o papel masculino na sociedade. E aqui a gente vê sobre como que esses meninos, eles vão crescendo, se beneficiando talvez desses privilégios e nem sempre pro bem. É um livro muito tocante, ele é o livro mais intenso da Carla Madeira. Eu acho que Tudo é Rio, ele tem o seu impacto, mas nada comparado com Véspera. Eu digo até que se você gostou de Tudo é Rio, não necessariamente você vai gostar de Véspera. Então tem essa questão também. É um livro muito, muito bom. O recorte nacional é muito interessante. Eu gosto de ler, cada vez mais eu tenho lido autores nacionais justamente por isso, porque eu acho que as problemáticas nacionais são muito diferentes, muito específicas para o nosso povo, que quando a gente trabalha eles na literatura, a gente talvez consiga elaborar alguns tipos de violência ou alguns tipos de questões culturais que não são necessariamente boas. Muito bom, eu gostei muito desse livro. E daí eu queria falar também de um livro extremamente incômodo, que é difícil de engolir. Ele é aquele livro que te deixa até assim, parece que com um bolo na garganta, conforme você vai lendo, porque você sabe que não tem um pingo de coisa boa. Não existe esperança, não existe. O final é muito bom. Mas assim, eu acho que as reflexões que ele traz são justamente para isso. São justamente para mostrar assim, que às vezes, mesmo não tendo esperança, mesmo que nada bom aconteça, existe uma saída. Que é meu ano de descanso e relaxamento. Aqui a gente vai encontrar a história de uma garota super rica do Upper East Side de Nova York, começo dos anos 2000. Ela é a famosa It Girl, ela é bonita, ela é rica, ela tem tudo que ela quer, ela consegue as coisas com o jeitinho dela, não precisa se esforçar tanto pra estar onde ela tá. Ela tem dinheiro dos seus pais que faleceram, ela tem tudo, menos vontade de viver. Ela é uma pessoa extremamente infeliz, extremamente sozinha, mesmo na muvuca lá de Nova York, ela é extremamente sozinha, ela é extremamente infeliz. E aqui a gente vai encontrar ela no momento em que ela decide que vai dormir por um ano. Ela toma remédios pra dormir e dorme, só acorda pra fazer as necessidades e dorme novamente e vai seguindo nesse ciclo. E assim, é incômodo toda essa situação, é incômodo ver que as pessoas que estão perto dela não conseguem ver como no fundo do poço ela tá.
E é incômodo ver, principalmente os capítulos finais, o que as pessoas fazem com ela. Me deixou assim um pouco arrepiada, me deixou um pouco nauseada, mas é um livro que me mexeu muito assim por conta de todo esse movimento que a gente tem visto ultimamente de um escapismo, né? Uma necessidade de um escapismo, uma necessidade de dissociar da realidade para quem sabe encontrar felicidade. Quando a gente sabe que a felicidade ela não é eterna e se a gente dissociar, como é que a gente vai encontrar a felicidade, né? Então, aqui é um livro que traz muito dessas reflexões e traz muito de um debate sobre também o uso de drogas. Eu acho que é essencial, esse debate aqui foi essencial. É um livro muito, muito, muito incômodo, mas eu acho que dá pra tirar muita coisa boa dele. De verdade. Nossa, eu penso nele até hoje. E eu terminei já faz meses. Daí, com uma nota, né, honrosa, assim, eu vou deixar aqui um livro que eu terminei recentemente, que foi Sweet Tokyo, que tem uma pegada, assim, o incômodo dele, também por tratar de questões socioeconômicas brasileiras. Quando a gente fala do nosso país, é sempre a dor é sempre maior, mas aqui a gente vê a principal trama é uma babá tá sequestrando a filha dos seus patrões. E o que isso implica, por que ela tá fazendo isso, toda essa uma questão assim, como que os pais estão reagindo, como que a mãe tá reagindo. É um livro incômodo porque você não sabe pra onde ele vai te levar. Ao mesmo tempo que você torce pela mãe, você torce pela babá, é muito confuso e justamente essa confusão traz sentimentos que eu acredito que a gente pode elencar como incômodos. Gente, é isso. Essas foram as minhas análises. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham saído desse vídeo aqui com uma indicação, se não de algum desses livros, mas pelo menos para pensar em algum desses tópicos. Todos os livros vão estar linkados aqui abaixo com o meu link de compra da Amazon. Se vocês comprarem por eles, eu vou estar recebendo uma pequena comissão, mas vocês não estão pagando nada mais por isso. Comentem o que vocês acharam. Se vocês têm indicações de livros incômodos, eu adoro. Se vocês puderem deixar aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, e vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!